Olá, eu sou o professor Carlos Xavier, este aqui é o TEL de Datas e com este vídeo aqui eu vou promover, por assim dizer, uma alteração na playlist de crítica textual aqui do canal. A primeira alteração é que a playlist passa a se chamar apenas crítica textual, ou seja, no título da playlist não fica evidente o viés de promover uma defesa do texto majoritário e, mais especificamente, uma defesa do texto da família 35. Por bastante tempo, este foi o viés desta playlist. Hoje não é mais. O que aconteceu de forma bem simples, indo direto ao ponto, antes de realmente entrar no conteúdo deste vídeo? O que aconteceu foi que eu, em razão da minha trajetória de fé, em razão da minha trajetória intelectual, também posso dizer assim, percebi que a família 35, o texto da família 35 e a teoria por trás desse texto não são adequados para a finalidade com a qual normalmente são entregados, ou são utilizados, são empregados, desculpa. De forma bastante simples, a família 35 acaba sendo utilizada e foi utilizada por mim, inclusive, para suprir lacunas existenciais, questões que demandam, na verdade, cuidado pastoral, e, por outro lado, há um emprego apologético, ou uma tentativa de emprego apologético da teoria da família 35, do texto do Novo Testamento, para resolver questões que não são propriamente questões apologéticas. O objetivo deste vídeo aqui, particularmente, não é tratar sobre isso, tudo bem? Eu tratei sobre isso recentemente, ou melhor, num vídeo que foi publicado recentemente aqui no canal, o vídeo em que eu conversei pela segunda vez com o Marcelo Berti, e o tema deste segundo vídeo, que passa a ser, na numeração, o 21º dessa playlist, eu já vou falar sobre isso. Neste vídeo, o tema deste vídeo, dessa minha conversa com o Marcelo Berti, foi fundamentalismo textual, pastoreio e apologética. Então veja que não foi exatamente um vídeo sobre crítica textual. Assim como muitos dos vídeos aqui do canal não são exatamente sobre crítica textual. São sobre história do texto do Novo Testamento, por um lado, até mesmo sobre uma filosofia da história do texto do Novo Testamento, sobre filosofia de crítica textual, sobre questões teológicas aplicadas à crítica textual, mas sobre o método, sobre a metodologia, sobre questões metodológicas, sobre variantes textuais. Na verdade, não existe nada aqui no canal. Dizendo todas essas coisas, o que eu quero dizer é que agora essa playlist então passa a ser uma playlist sobre crítica textual, e este vídeo que reorganiza a playlist passa a ser o primeiro vídeo desta playlist. É interessante que você vai notar, com a playlist, mantendo os vídeos e mantendo inclusive a sequência de numeração dos vídeos, você vai perceber até mesmo a evolução do meu pensamento, do meu enfrentamento do assunto e como isso repercutiu aqui no TEL de Datas. Mas para mais detalhes sobre essa minha mudança de posição, você pode acompanhar o vídeo com o Marcelo Berti, porque além de ouvi-lo a respeito de fundamentalismo textual, de questões de pastoreio e de questões de apologética, eu também apresentei a minha opinião, as minhas impressões a respeito deste uso da crítica textual e as minhas impressões de forma um pouco mais habilitada, até posso dizer assim, de forma um pouco mais capacitada, sobre as questões que envolvem apologética em especial, por ter sido esse o assunto sobre o qual eu me debrucei de forma mais intensa mais recentemente. Então você pode, caso queira, acompanhar essa discussão de forma mais ampla, ir para o vídeo numerado como número 22, eu vou passar por ele, e eventualmente eu vou também abordar isso em mais conteúdo, em mais vídeos aqui do canal, mas eu não estou com pressa para fazer isso no momento. Tudo bem?
Com essa observação inicial, vão aí 5 minutos de considerações iniciais, eu vou adotar a seguinte estratégia. Eu vou passar em revista os, até agora, 21 vídeos dessa playlist, considerando já o último vídeo com o Marcelo Berti, porque ele vai ter sido postado antes de eu também postar este vídeo aqui, ele já consta ali na própria playlist, tá bom? Vamos começar então com esse vídeo chamado Crítica Textual ao Novo Testamento Majoritário, Família 35. Veja que o próprio nome do Dr. Wilbur Pickering aparece aqui, está numerado como vídeo número 1. Ele tem claramente um viés, esse vídeo claramente tem um viés, apontando para a teoria do texto majoritário e para a teoria da família 35. Como eu mencionei no começo, eu não mantenho este viés, eu não mantenho mais esta posição. De forma bem simples, não é a crítica textual em si que levanta questões, que traz problemas, que traz objeções à fé. Tá? E por isso a resposta às objeções céticas à fé devem ser encontradas na apologética e não na crítica textual. Já tratei um pouquinho sobre isso no começo. Tá? Então, a grande perspectiva equivocada da minha parte para percorrer toda essa jornada intelectual foi essa, de forma bem simples. Não apenas radicada numa compreensão equivocada quanto à apologética, mas também radicada numa compreensão equivocada, numa questão equivocada ou, no mínimo, problemática quanto à perspectiva existencial, quanto a algo que demanda um cuidado pastoral mais propriamente, e eu vou procurar tratar sobre isso também na análise de vídeos que eu vou fazer na sequência aqui. No final deste vídeo eu apresento um jogo de palavras, eu trabalho um jogo de palavras inspirado e preservado. Faço uma articulação entre essas ideias de inspiração e preservação que remete ao segundo vídeo. Como eu vou tentar demonstrar aqui, eu não creio que essa distinção entre inspiração e preservação permaneça sendo algo relevante. Com isso, nós vamos para o segundo vídeo, Novo Testamento inspirado e preservado. Neste segundo vídeo, o que eu trabalhei foi a relação entre preservação e inspiração do texto do Novo Testamento, fundamental, que é uma relação que é fundamental para defensores de um tipo de texto preservado, como é a perspectiva do texto majoritário e especialmente a perspectiva da família 35. À época, eu pensava que essa relação era necessária, hoje eu não vejo mais assim. Quero dizer, eu não vejo mais como nem um pouco necessária a relação entre inspiração e preservação. Eu acho que a inspiração é algo considerada nos seus próprios méritos e a necessidade de preservação do texto não é decorrente da afirmação da inspiração do texto. Eu vou dizer isso, tá? Para demonstrar que a minha premissa básica hoje e a premissa que me leva para fora da teoria do texto majoritário e para fora da defesa da família 35 é que não existe uma relação entre inspiração e preservação, certo? Não existe essa relação. Isso tem a ver com a própria forma como Deus soberanamente escolheu se revelar. Não havendo essa relação, não é necessário para ter acesso à revelação de Deus que qualquer pessoa tenha certeza, ou seja, a certeza a respeito das exatas palavras do texto, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, não é necessária a fé. E aí a epistemologia reformada, a epistemologia do Alvin Plantinga, ou algo muito próximo dessa epistemologia, vai trazer a solução e vai traçar as distinções importantes aqui. Eu trabalhei um pouco sobre isso no vídeo que gravei com o Marcelo Berti. Tá? Mas eu quero só demonstrar como é possível construir dois raciocínios logicamente válidos a respeito dessa relação entre inspiração e preservação, mas que, por serem logicamente válidos, vão apenas indicar
a maneira como alguém avaliará as premissas, avaliará as evidências. As premissas se concatenam numa relação que é logicamente válida, e esse raciocínio lógico ele vai simplesmente ditar a maneira como alguém avaliará as premissas, tá bom? Então o raciocínio é mais ou menos os dois raciocínios são mais ou menos os seguintes. A ideia básica é a premissa básica, ela é mantida para os dois raciocínios, tá? Para os dois tipos de silogismos hipotéticos aqui. E como eu mencionei, eu não creio mais na validade desta premissa, ou melhor, na verdade, na solidez desta premissa básica. A premissa básica, que é o passo número 1 de cada um desses argumentos, é 1. Deus inspirou, logo Deus preservou. E aí você vai ter duas abordagens válidas possíveis. Ou você vai ter a afirmação do antecedente, um silogismo hipotético do tipo modus ponens, ou você vai ter a negação do consequente, um silogismo hipotético do tipo modus tollens. Ambos os argumentos são formalmente válidos, tá bom? Então, afirmar isso não é cometer nenhum tipo de falácia. Então, vamos primeiro com a afirmação do antecedente. A afirmação do antecedente, lembrando do raciocínio, premissa 1, se Deus inspirou, logo ele preservou. A afirmação do antecedente, 2, Deus inspirou. 3, conclusão, portanto, Deus preservou. Esse raciocínio é logicamente válido, e se a pessoa afirma esse raciocínio, a pessoa vai avaliar as evidências, a partir desse raciocínio. E é assim, avaliando as evidências, que o Dr. Pickering afirma a preservação do texto do Novo Testamento na família 35. Por outro lado, liberais e ateus, em geral, vão construir um raciocínio do tipo modus tollens, negação do consequente. Lembrando que a premissa básica, a premissa 1, ela é a mesma para ambos os raciocínios aqui. 1, se Deus inspirou, logo ele preservou. Ou se Deus inspirou, então ele preservou. 2, afirmarão os liberais e os ateus. Deus não preservou. 3, conclusão, logo Deus não inspirou. A premissa 2 desse raciocínio, a afirmação da não preservação do texto, ela extrai os seus elementos das múltiplas milhares de variantes textuais. Mas essa é apenas uma maneira de enfrentar a existência de variantes textuais, que pressupõe também uma determinada teologia. Você pode reter uma teologia de inspiração do texto sem necessariamente vincular essa teologia à necessidade de preservação, como eu mencionei. Tudo bem? Agora, se eu realmente mantiver a primeira premissa, eu vou ter que transitar do modus ponens, Deus inspirou, por isso ele preservou, para o modus tollens, Deus não preservou, por isso ele não inspirou. Eu não tenho muita saída. E a única saída, além da negação da própria primeira premissa, ou da refutação da própria primeira premissa, ou do abandono, como no meu caso, da própria primeira premissa, a alternativa é tentar encontrar uma preservação no âmbito e no contexto da crítica textual. Alguém poderia construir a sua argumentação assim, no contexto da teoria eclética, mas eu não acho que seja o caso. Eu realmente penso que não nos é necessário certeza acerca do texto do Novo Testamento. Isso não é necessário. A certeza, palavra por palavra, da exata redação 100% do texto do Novo Testamento, considerando que você vai ter uma certeza aí de 90% para cima, né, das palavras. Aí vai depender de como você avalia as variantes e a qualidade das variantes. Poderia se falar até em 99%, 98%. Enfim, vou deixar isso para os estudiosos de crítica textual. Mas a questão é que não é necessária essa certeza absoluta para desenvolver uma teoria acerca da inspiração. O problema, então, nessa afirmação de necessidade de preservação,
É muito mais um problema de teoria da inspiração e de hermenêutica, de interpretação do texto, do Novo Testamento em particular, do que um problema de crítica textual ou da negação da crítica textual. Então eu penso realmente que toda a discussão acaba sendo deslocada para o ponto errado, para o foco errado, para o foco equivocado. E é por isso que eu não mantenho mais a necessidade de defesa da família 35, exatamente por não sustentar mais, ou não entender como plausível, talvez seja melhor dizer assim, essa premissa, essa primeira premissa, tanto para defensores de um texto majoritário, de um texto preservado, quanto para detratores do Novo Testamento a partir das variantes textuais. Eu não entendo que essa premissa, preservado logo, ou melhor, inspirado logo preservado, ela seja plausível. Preciso também dizer que afirmar o consequente é um raciocínio logicamente inválido. Tudo bem? Afirmar o consequente é uma falácia. Então você não pode, logicamente, construir o seguinte raciocínio. Deus inspirou, se Deus inspirou, então ele preservou. O silogismo hipotético tem o se e o então, tá bom? Só para deixar ele em termos lógicos bem formalmente adequados. Se Deus inspirou, então ele preservou. O que você não pode fazer é, Deus preservou, aqui está a prova, por exemplo, na família 35, logo Deus inspirou. Isso não pode ser feito, tá? Isso é uma falácia lógica, a falácia lógica da afirmação do consequente. Tudo bem? Logicamente válido é apenas a afirmação do antecedente, de novo, modus ponens, ou a negação do consequente, modus tollens. Então tem que ter muito cuidado, porque você não pode achar que por causa da demonstração da evidência da preservação na família 35, por exemplo, essa é a prova de que Deus preservou, de que Deus inspirou, desculpa. Porque construir um raciocínio dessa forma, se Deus inspirou, então ele preservou, Deus preservou, aqui está a prova, na família 35, ou no texto dos receptos, ou num texto majoritário, ou até mesmo no texto crítico. Se você acha que a prova, se alguém acha que a prova da inspiração do texto está na reconstrução pelos críticos textuais, todas essas formas de examinar ou de se aproximar da realidade a partir do encadeamento dessas premissas são formas inválidas, são uma falácia, constituem a falácia da afirmação do consequente. Eu me detive grandemente na lógica aqui, porque eu acho que é importante fazer bem essas distinções. Aqui eu estou usando um pouco de filosofia analítica e teologia analítica, em homenagem a um livro que eu acabei de ler do Thomas McCall, eu acho que é Thomas o primeiro nome dele, do McCall, Teologia Analítica, tá bom? Mas vamos avançar aqui, vamos avançar. Já trabalhei bastante a questão de inspiração e preservação. No comentário ao vídeo número 5 da playlist eu vou tentar aprofundar um pouquinho mais como eu vejo essa questão da nossa aproximação ao texto e às evidências do Novo Testamento hoje. Mas vamos passar vídeo por vídeo. O próximo vídeo da sequência é o vídeo 3, Guia Prático para as Traduções do Novo Testamento. Não existe um grande comprometimento teórico ou de viés nesse vídeo, embora o objetivo desse vídeo tenha sido, ao final, apontar para traduções que utilizem o texto majoritário e aí também essa questão da família 35. Neste vídeo, particularmente, eu mencionei a minha predileção por uma tradução mais literal, e isso tem a ver com o fundamentalismo. Tá? Naquela época eu ainda estava fazendo uma tradução do Novo Testamento com esse viés, com esse enfoque literal, mas eu parei de traduzir o texto do Novo Testamento há algum tempo e eventualmente deixei o fundamentalismo também. Tá? Uma coisa importante de ressaltar, até porque o vídeo é datado, é que na época da gravação daquele vídeo ainda não existia a tradução da família 35 para o português do próprio Dr. Pickering. Hoje essa tradução já existe, isso já foi repercutido aqui no canal, como a gente vai ver no momento apropriado, tá bom? O vídeo número 4 é a história do texto dos receptos.
Na sua maioria, esse vídeo é um vídeo sobre aspectos históricos. Tá? E então, o conteúdo dele tranquilo, sem maior viés. Eu só demonstrei um comprometimento com o texto majoritário e com a família 35, mais especificamente no final do vídeo, com o objetivo de introduzir o vídeo seguinte sobre os manuscritos mais antigos. Tá? De todo modo, essa reconstrução histórica mostra que é bem pouco plausível defender que o texto recebido seria o texto original do Novo Testamento. Isso eu procurei trabalhar no vídeo, com o objetivo de demonstrar que, se não é o texto recebido, seria então um texto majoritário, ou especificamente o texto da família 35, mas, de novo, eu não tenho mais esse viés, ou esse enfoque, esse objetivo. Tudo bem? Na verdade, como eu mencionei, o vídeo 4 também, de certa forma, preparou o caminho para o vídeo 5, que procurou responder a pergunta se manuscritos mais antigos são mesmo melhores. E neste vídeo o que eu faço é apenas repercutir as ideias que remontam a John Burgon e que foram incorporadas pelo Dr. Pickering no seu trabalho de desacreditar o texto crítico a partir da teoria de Westcott e Hort. Obviamente é possível falar sim em maior coesão entre os manuscritos mais recentes, havendo uma grande falta de coesão sim entre os manuscritos mais antigos. Contudo, como eu já mencionei, eu não vejo isso como um desafio à fé. Por quê? Em primeiro lugar, porque os manuscritos mais antigos têm uma importância apologética grande, inclusive numa perspectiva quantitativa e não qualitativa, para a afirmação da credibilidade do Novo Testamento em comparação com outros documentos antigos. Se você pega o gênero literário biografias antigas, você tem uma proximidade muito maior do Novo Testamento, tanto no que diz respeito aos originais, quanto no que diz respeito às cópias. Você tem uma proximidade muito grande com os fatos que estão sendo retratados. Incomparável quando você coloca em paralelo com biografias antigas de personagens antigos. Então isso constrói quantitativamente, inclusive, e não necessariamente qualitativamente, sem olhar para a qualidade desses manuscritos, um argumento muito forte para a credibilidade do Novo Testamento. Tá? Mas, de forma resumida, eu entendo hoje como algo equivocado atribuir critérios contemporâneos de confiabilidade e precisão a um texto produzido na Antiguidade. Tudo bem? Nós, contemporaneamente, é que precisamos de absoluta precisão factual. Tá bom? Na Antiguidade não era assim. Nem mesmo para a revelação escrita de Deus, tá? Essa precisão factual deve ser compreendida como necessária. Porque Deus escolheu se revelar nesse tipo de ambiente cognitivo em que precisão factual não era um critério acadêmico, entre aspas, como é um critério acadêmico hoje. Então, se o próprio Deus escolheu se revelar assim, quando nós postulamos esse tipo de precisão factual para postular também a credibilidade do Novo Testamento, nós estamos, entre aspas, sendo mais realistas do que o rei. Nós estamos impondo a palavra de Deus revelada de forma escrita, porque a palavra de Deus revelada antes de ser revelada de forma escrita, ela é Cristo. Cristo é o Logos de Deus, e a palavra escrita, ela só tem o seu fundamento de autoridade em razão do Logos revelado, que é Cristo. Isso é uma questão importante também no que diz respeito à filosofia e à teologia da revelação divina, mas se o próprio Deus escolheu se revelar num contexto cultural, social e até mesmo intelectual, em que essa precisão factual não era exigida, não era necessária, se isso nos diz algo a respeito da própria revelação de Deus que foi escrita, isso acaba se estendendo para a questão das cópias e da produção de cópias. A precisão factual
ela não era algo pelo que os copistas, e especialmente os primeiros copistas, primavam. Isso não tem a ver com o fato de que eles não consideravam que não se tratasse de palavra de Deus, ou que copistas que consideravam que se tratasse de palavra de Deus seriam mais cuidadosos. Não, isso não tem a ver com isso. Isso tem a ver com o ambiente cognitivo da época. Então, se Deus escolheu se revelar naquela época, ele usou as estruturas de plausibilidade e de confiabilidade próprias à época. E toda essa discussão, feita tanto da parte daqueles que querem denegrir o texto do Novo Testamento, quanto da parte daqueles que querem afirmar a revelação a partir de preservação, tudo aquilo que eu acabei trabalhando de forma breve antes, toda essa discussão parte de um equívoco conceitual, de uma premissa equivocada, na minha opinião. Hoje eu tenho essa perspectiva, que é projetar estruturas de plausibilidade, estruturas de confiabilidade, padrões epistêmicos contemporâneos sobre uma época em que vigoravam padrões epistêmicos, estruturas de plausibilidade, estruturas de confiabilidade diferentes, e foi nessa época que Deus escolheu se revelar. Então é assim, misturando questões de apologética com questões de hermenêutica, trazendo essas questões para um enfrentamento da perspectiva do texto. Como eu mencionei, tem uma filosofia, uma teologia da inspiração anterior a isso, que eu acabo considerando as questões hoje em dia. O vídeo 6, na sequência, o que é um arquétipo e como o Dr. Pickering chegou à família 35, é basicamente um vídeo preparatório ao 7º vídeo. Não há nada demais nesse 6º vídeo. E para falar a verdade, ele é bem desnecessário, já que seria melhor deixar que o Dr. Pickering falasse por si mesmo, que ele acabou fazendo no vídeo seguinte. Mas, de todo modo, a ideia de arquétipo utilizada acaba sendo circular. E se colocada na forma de um silogismo, incorre na falácia do termo médio não distribuído. Então as questões lógicas aqui, de novo, que são importantes de serem trabalhados. Como seria esse silogismo e por que ele incorreria na falácia do termo médio não distribuído? O silogismo seria mais ou menos o seguinte: o texto original é um arquétipo. Esse agora é um silogismo categórico, tá? Não é um silogismo hipotético como os primeiros que eu trabalhei. O texto original, o texto original é um arquétipo. 2, a família 35 é um arquétipo. 3, a família 35 é o texto original. Aqui o termo médio é arquétipo e o termo médio é não distribuído, porque nós temos afirmações ou proposições afirmativas universais, melhor dizendo, em ambas as primeiras premissas, em ambas as duas premissas. E quando você tem uma proposição afirmativa universal, o predicado é sempre não distribuído. E aqui o termo médio funciona como predicado em ambas as premissas. Logo, como ele não é distribuído em nenhuma das premissas, eu não posso estabelecer a conclusão. Eu não posso estabelecer a conclusão de que a família 35 é o texto original, porque a família 35 é um arquétipo. Tá bom? Não posso fazer isso. Mas, embora esse não seja o centro do argumento, eu reconheço que não é o centro do argumento, é preciso alertar que esse argumento acaba sendo utilizado também, e esse argumento ele é logicamente inválido. Tá bom? Mas, fazendo essa ressalva, o fato é que nós temos, no vídeo 7, a entrevista do Marcelo com o Dr. Pickering, e ali o Dr. Pickering explica como chegou à família 35. Não há nada a retificar quanto a esse vídeo. Aqui eu estou falando da minha posição. As palavras são palavras do Dr. Pickering e ele pode falar por si só. Então, tranquilo, não posso nem devo falar nada a respeito deste vídeo. Os vídeos 8 e 9 são basicamente vídeos sobre a história do desenvolvimento da crítica textual, desde o texto Receptus, nos séculos XVI e XVII, até a Nessel Walland, no século XX. Tá bom? Esses dois vídeos aqui. Então, como são textos em que eu basicamente faço uma análise histórica, não haveria nada a retificar quanto a esses vídeos. O vídeo 10 é um vídeo muito interessante, porque é um vídeo sobre o cânon do Novo Testamento. E, aliás, esse é um vídeo que tem sido disponibilizado como material adicional por faculdades de teologia e seminários aí
nas suas cadeiras de educação à distância. Posso falar especificamente porque já tive relatos, inclusive de um irmão da igreja onde eu congrego, Rafa, vai um abraço aí para você. Tive relatos tanto aqui no canal quanto pessoalmente, de que o Seminário Batista do Sul indica esse vídeo sobre o cânon do Novo Testamento aqui do Teodidatas como vídeo material adicional da sua disciplina. Aí não sei se é de história da igreja ou de bibliologia, enfim. Eu fiquei bastante feliz quando o Rafael, esse irmão em Cristo, congregamos juntos, veio falar comigo sobre isso. Tá? Mas em linhas gerais, este vídeo tem o objetivo de demonstrar como os escritos do Novo Testamento são referenciados como escritura, não apenas pelos apóstolos, Pedro e Paulo em especial, mas também pelos pais da igreja. Tá? Veja, aqui você tem a demonstração de que para a igreja primitiva, na patrística em especial, os textos do Novo Testamento são referenciados, e poderíamos fazer um jogo de palavras aqui e dizer, e também reverenciados como escritura. Tá bom? A única observação que eu preciso fazer aqui é que disso necessariamente não se extrai que os nossos primeiros irmãos tenham sido tão cuidadosos quanto gostaríamos que tivessem sido com a transmissão do texto. Exatamente porque o ambiente cognitivo deles na antiguidade tardia era diferente do nosso. Tá bom? Então, uma coisa é constatar que os pais da igreja afirmavam que o texto dos apóstolos, o Novo Testamento, era escritura. Isso é uma coisa. Outra coisa é inferir a partir daí que havia um cuidado grande na cópia do texto do Novo Testamento. Por quê? Essa inferência é contracultural. Contrafactual, até poderia dizer, me inspirando aqui no molinismo. Né? Essa inferência é contracultural porque ela não está adequada aos padrões de plausibilidade, aos padrões de confiabilidade, ao ambiente cognitivo da época. A maneira como os próprios textos eram transmitidos e copiados à época. Tá bom? De novo, esperar que aqueles irmãos da igreja primitiva e aqueles copistas originais tivessem o mesmo critério e o mesmo cuidado que nós temos. E prova disso, prova de que se trata de uma mera inferência, é que as variantes textuais são inúmeras nos textos dos próprios pais da igreja. Esses mesmos pais da igreja que afirmam a autoridade do texto do Novo Testamento, afirmam o texto do Novo Testamento como escritura, são pródigos em trazer variantes textuais. Então esse argumento ele acaba sendo muito ambíguo. Né? Ou melhor, você querer afirmar a reverência e a referência ao Novo Testamento como escritura a partir da patrística, tudo bem, eu creio que é um argumento bastante válido, mas querer, a partir daí, inferir o cuidado, o zelo contemporâneo, digamos assim, moderno, com a cópia das Escrituras, é algo que os próprios pais da igreja acabam contraindicando. Então eu não tenho segurança mesmo sobre a plausibilidade dessa inferência. Eu até hoje penso que essa inferência não é plausível. Tudo bem? Mas com isso a gente passa para esse vídeo aqui, que é um vídeo bem técnico, tá? Deu bastante dor de cabeça para fazer ele, para falar a verdade, que é sobre argumento genealógico, método genealógico local e fluxo de transmissão. É o vídeo número 11 dessa playlist. Apesar de ser bem técnico e ter dado um pouco de dor de cabeça, como eu mencionei, esse é um vídeo mais expositivo. E nesse vídeo eu contrasto o argumento da genealogia, concebido por Westcott e Hort, com o método genealógico local desenvolvido pela crítica textual posterior. Ou melhor, eu contrasto o argumento da genealogia, que depois acabou dando origem, né, acabou sendo transformado, porque o argumento da genealogia acabou não funcionando, com o método genealógico local, desenvolvido pela crítica textual posterior, com a teoria do fluxo de transmissão do Dr. Pickering. Inclusive, a imagem da thumbnail essa teoria, é o gráfico da teoria do fluxo de transmissão do Dr. Pickering.
Esse é um vídeo mais descritivo, no qual eu deixo que as teorias falem por si. Assim, eu acredito que não houve um viés da minha parte nele, exceto pelo viés na forma de seleção do próprio conteúdo e na exposição. Tá bom? O vídeo 12 é um vídeo sobre a recensão luciana, ou recensão luciânica, uma recensão supostamente feita por Luciano. Esse é um vídeo sobre a polêmica em torno dessa recensão. O Westcott e o Hort defenderam que houve essa recensão. O Dr. Pickering afirma não haver provas e apresenta uma teoria alternativa para a transmissão do texto. Essa questão sobre a existência ou não desta recensão é uma questão que tem que ser avaliada nos seus próprios méritos e ela tem que ser verificada no ambiente acadêmico. Não é esse texto que vai, não é esse vídeo, desculpa, que vai trazer uma resposta para isso. O vídeo 13 é um vídeo mais assim explicativo, né? KR ou família 35. Neste vídeo eu explico o porquê do nome família 35, que equivale ao grupo KR de von Soden. Existe a questão da recensão luciana, por isso a importância do vídeo anterior, e a questão de uma revisão proposta pelo von Soden no século XII. De novo, a questão dessas recensões é uma questão histórica, cujos argumentos devem ser analisados segundo seus próprios méritos. Eu não vou entrar nessas questões aqui, até porque eu não tenho competência, reconheço, para fazer isso. Depois, esses dois vídeos, o 14 e o 15, eles já marcam o começo de uma inflexão na minha abordagem. Tá? Se você está atento às entrelinhas, você percebeu isso já. Começando por esse vídeo, crítica textual, que diferença faz? Veja que o próprio título do vídeo ele é bastante emblemático nesse sentido. Eu resumi esse vídeo em 6 pontos aqui. Tá? Primeiro, eu reconheci que a crítica textual não faz a menor diferença para a maioria dos cristãos. Alguém poderia perguntar, por que você está perdendo tempo com isso, então? Perceba que implícito nisso estaria essa pergunta. Eu avancei mencionando problemas e apresentação de soluções, especialmente as questões que já foram tão trabalhadas até aqui. Eu mencionei que as variantes textuais não afetam nenhuma das doutrinas essenciais, isso é verdade, porque a preservação não é uma doutrina essencial. Eu afirmei, como quarto passo nesse vídeo, uma doutrina da inspiração ligada à necessidade de preservação do texto. Já trabalhei exaustivamente nisso aqui, sobre isso aqui, e depois apresentei 2 questões, né? Trouxe dois aspectos. Primeiro, você pode se interessar por crítica textual, mas não deve usá-la de forma devocional. Então aqui um vislumbre da minha experiência, da minha posição mais recente, com a preocupação pastoral já começou a aparecer. E aí depois eu apresentei um argumento, que era o argumento, a indicação que eu mantinha na época. Se você teve condições de estudar e entender a crítica textual, você tem condições de estudar a teoria do texto majoritário e a teoria da família 35. Supostamente isso resolveria problemas levantados pela crítica textual. Como eu digo isso, como eu resolvo isso hoje? Eu poderia dizer o seguinte: você tem condições de estudar apologética, de filosofia, você tem condições de estudar a inspiração, filosofia da revelação, teologia da revelação, filosofia da ciência, epistemologia e epistemologia reformada, e resolver os problemas de outra forma, que é como eu acabei fazendo. Tudo bem? Por fim, eu trabalhei algo que prepararia o caminho para o vídeo seguinte. O 6º ponto deste vídeo é que a teoria por trás do texto da família 35 é a que melhor se ajusta à premissa da inspiração colada, acoplada, implicada com a premissa de preservação. Isso é verdade, certo? Continuo achando que se você vai manter essas 2 coisas ligadas, então a teoria por trás da família 35 me parece ser a que melhor ajusta essas 2 coisas, tá bom? E com isso eu mencionei haver uma premissa transcendental, a premissa da revelação, da inspiração e da preservação do texto, associada a evidências empíricas ou a análise de evidências empíricas. Mas eu já demonstrei aqui como essa maneira de trabalhar, que é transcendente nas premissas, mas empírica nas demonstrações, ela parte de uma afirmação teológica que está implicada lá naquele raciocínio do tipo modus ponens.
Se Deus inspirou, então ele preservou, Deus inspirou, logo ele preservou, logo ele tem que ter preservado. Vamos atrás da demonstração da preservação. Tudo bem? Isso introduziu o vídeo seguinte, sobre a beleza epistemológica da família 35. E nesse vídeo eu apresento, realmente, eu tinha ficado com receio, com o passar do tempo, de ter incorrido na falácia da afirmação do consequente, mas eu não fiz isso. Nesse vídeo, particularmente, eu apresento a relação entre inspiração e preservação na forma de um silogismo hipotético válido, um silogismo modus ponens, tá? Mas como eu já comecei a trabalhar ali questões de filosofia da ciência e de apologética, eu já dava sinais do meu caminho para fora dessa enrascada intelectual na qual eu mesmo havia me colocado, tá? Eu estava usando recursos intelectuais inadequados para a solução de questões intelectuais também colocadas de maneira inadequada. Agora eu penso que eu uso recursos intelectuais um pouco mais refinados, tá? Só isso. Além disso, né, eu já começava a dar sinais, especialmente no primeiro vídeo, no vídeo 14 ali, sobre questões que passaram a ser melhor exploradas nas interações com o Marcelo Berti, especialmente o enfoque pastoral. Tá bom? A partir deste momento, do vídeo 16 em diante, a playlist conta apenas com lives. E aí, como a live é mais dinâmica, essa minha análise aqui, depois de mais de 40 minutos, se torna um pouco mais tranquila de ser feita. O vídeo 16, Apologética e Crítica Textual. O meu objetivo aqui era demonstrar como a família 35 poderia servir à defesa da fé. Foi uma live feita com o Dr. Pickering, inclusive no Instagram. Mesmo a partir dessas premissas, eu tenho minhas dúvidas de que esta conversa tenha sido produtiva, tá bom? Eu acho que a conversa acabou voltando para as questões que o Dr. Pickering normalmente trabalha. A gente não conseguiu estabelecer uma comunicação adequada aqui. Ela não precisaria ter sequer esse título, Apologética e Crítica Textual. Hoje, eu vejo como a apologética deve ser encontrada na apologética e não na crítica textual ou na sua negação com uma teoria como a da família 35. O vídeo 17 é um vídeo de lançamento do livro do Marcelo Freitas, em que ele procura trazer o trabalho do Dr. Pickering, eles escreveram em conjunto, em coautoria, de forma mais acessível. Meu bom amigo Marcelo Freitas. Então, o grande protagonista dessa live foi o Marcelo. O livro foi lançado. Quem tem interesse intelectual no assunto, continua aí a minha recomendação do livro, assim como de todo o trabalho do Dr. Pickering. Tá? Eu quero realmente não levar essa minha mudança de perspectiva para o lado pessoal de maneira nenhuma. E eu creio que esteja conseguindo fazer isso, tá bom? Mas aqui a coisa começa a ficar um pouco complicada, tá? As lives aqui, elas inclusive refletem isso. Essa live, Diálogos Textuais com Marcelo Berti, que é o vídeo de número 18 dessa playlist de crítica textual aqui, é uma live em que demarca um momento em que a minha reflexão começou a se aprofundar mais, especialmente em razão das posturas, tá bom? O que aconteceu aqui? Eu tentei promover um diálogo entre o Marcelo Berti, porque o Marcelo Berti tinha levantado questões acerca da teoria do Dr. Pickering numa live com o Paulo Von. Eu tentei realmente estabelecer um diálogo, não um debate. O Berti, quando eu fiz o contato com ele, fez questão de enfatizar que seria um diálogo e não um debate. Um diálogo entre a perspectiva do Marcelo Berti, da crítica textual, apresentando críticas à teoria do texto majoritário, apresentando críticas à teoria do Dr. Pickering, da família 35, como ele fez nessa live e tem feito, inclusive em postagens no Instagram, apresentando a questão do fundamentalismo textual, que foi uma questão importante para a qual eu acabei despertando também, tá? Mas o meu desejo naquele momento, meu desejo conciliatório, era que o próprio Dr. Pickering se engajasse neste diálogo
mas isso não foi possível. O Dr. Pickering não quis dialogar, conversar com o Marcelo Berti. Por isso, eu acabei dialogando com o Marcelo, representando a família 35, mas num momento em que eu internamente, intelectualmente, em razão do meu estudo de apologética e etc., já vinha titubeando quanto a estas questões, tá? Eu preciso ser bem franco com você agora, embora eu tenha sido também bastante honesto intelectualmente de manter a minha posição, a posição dos vídeos aqui do canal, enquanto eu ainda estava processando todas essas questões, tá? Mas mesmo eu não sendo a pessoa mais indicada para esse diálogo, eu creio que foi um diálogo bastante produtivo. O vídeo 19 é o vídeo que é um vídeo comemorativo, né? Um vídeo, uma live mais festiva em razão dos 87 anos do Dr. Pickering e da conclusão da tradução do texto da família 35 para o português. Teve mais esse caráter, tá? E o vídeo de número 20, que teve o título Defesa da Família 35, foi a live na qual o Dr. Pickering apresentou sua resposta ao Marcelo Berti. Então eu acabei ficando de intermediário entre os dois nesse sentido. Não era o papel que eu gostaria de fazer, eu poderia até ser o mediador do diálogo aqui no canal, mas eu não queria funcionar assim, como o interlocutor do Berti, como o interlocutor do Dr. Pickering. Mas, até pela amizade com ele, eu acabei realmente abrindo esse espaço aqui no Teodidatas, que tem um alcance relativamente maior do que os canais do Pickering e do Marcelo Freitas, para que esse diálogo, enfim, para que essa interlocução acontecesse. Essa interlocução aconteceu de maneira seccionada, né? Primeiro eu ouvi o Marcelo Berti, depois eu ouvi o Dr. Pickering, mas tudo bem. Eu fico feliz que essa playlist do Teodidatas, agora de forma bem mais específica, tá? Antes de eu falar do vídeo que aqui está numerado como 21. Eu fico feliz que essa playlist do Teodidatas tenha de fato cumprido com a finalidade para a qual ela foi idealizada. Ela foi idealizada em conversas com o meu amigo Marcelo Freitas, conversas nas quais nós mesmos estávamos tentando compreender melhor a teoria do Dr. Pickering, compreender melhor as questões envolvidas no texto da família 35, e ao mesmo tempo em que entendíamos, então tivemos o desejo de tornar isso mais acessível ao público. Por isso o Marcelo acabou inclusive escrevendo um livro. Então eu fico feliz que essa playlist tenha alcançado o seu objetivo. Na verdade, quando eu cheguei no vídeo número 7, fazendo aqui até um relato pessoal, quando eu cheguei no vídeo de número 7, que foi exatamente a entrevista do Marcelo com o Dr. Pickering, naquele momento eu fiquei com uma sensação de dever cumprido, tá bom? Mas é claro, houve questões para serem trabalhadas depois, na sequência, e aí houve a minha própria jornada, o meu próprio percurso intelectual e existencial, como eu mencionei, certo? Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, essa questão da live de 87 anos, a comemoração de 87 anos do aniversário, o aniversário de 87 anos, melhor, do Dr. Pickering, e a publicação da Família 35 em português, a tradução, foi feita aqui no canal, porque era o canal de todos aqueles participantes que tinha uma maior abrangência, então foi natural que se fizesse isso, né? Mas eu fico feliz hoje que o canal do Dr. Pickering esteja ganhando tração, ganhando inscritos, o canal do meu amigo Marcelo Freitas também estejam ganhando inscritos, então eles vão poder fazer a defesa do texto da família 35 lá nos seus canais de forma muito mais competente do que eu aqui, até porque eu não retenho mais as mesmas premissas como eu procurei deixar claro. O vídeo que marca então essa alteração, essa mudança aqui no canal, um comentário, você pode até ver que a thumbnail da playlist, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, ainda tem crítica textual e família 35, né? Eu vou substituir pela thumbnail desse vídeo, que vai ter apenas crítica textual e Teodidatas, porque o meu objetivo agora não é mais defender o texto da família 35, embora você possa encontrar vasto material para essa defesa aqui no canal, isso continua inalterado. Mas o último vídeo, então, na sequência, até porque este aqui, embora seja numerado como 22, vai para o começo da playlist, tá bom? O último vídeo na sequência, por enquanto, é o vídeo sobre fundamentalismo textual, pastoreio e apologética. Então foi uma segunda conversa com o Marcelo Berti,
nós gravamos e eu disponibilizei posteriormente, inclusive porque eu queria ter um diálogo mais profundo com o meu amigo Marcelo Freitas. Isso acabou acontecendo, não da maneira como eu gostaria, em razão da correria, mas pude acertar as coisas com o meu amigo Marcelo, não o Bert, o Freitas. Mas neste vídeo aqui, Fundamentalismo Textual, eu pude entrevistar o Marcelo Bert acerca do que ele chama de fundamentalismo textual. Ele pôde definir o que é o fundamentalismo textual, demonstrar como teorias, como a teoria da família 35 e outras teorias que afirmam essa necessidade de preservação do texto estão eivadas por esse fundamentalismo. Né? Mas na sequência nós tratamos ainda de questões pastorais e de questões de apologética. Eu já mencionei bastante sobre isso aqui. Além de ouvir o Marcelo Bert, eu pude articular um pouco a forma como eu vejo a questão. Então, se você quiser um aprofundamento até um pouco maior, vá para aquele vídeo. Eu acabei sendo mais prolixo nesse vídeo aqui do que eu gostaria, mas é uma espécie de catarse aqui, talvez, né? Uma espécie de diálogo com você aí, como meu ouvinte, como meu seguidor, enfim, você que está acompanhando o Teodidatas aqui neste vídeo, uma maneira de eu recolocar os meus pensamentos, as minhas ideias, externalizar, né, verbalizar isso. Em ordem você percebe que elas já estão, né, mas apenas uma forma de também verbalizar, externalizar todos esses pensamentos, todas essas reflexões. Mas esse vídeo poderia ter sido mais curto. Reconheço isso. Talvez na sequência eu grave conteúdos um pouco mais diretos, mais objetivos. Talvez até faça recortes desse vídeo com o Marcelo Bert, mas não estou com pressa para fazer isso. Tá? Mas, resumindo, eu creio que questões textuais não devem ser usadas nem com finalidade apologética. A apologética deve ser usada para isso. E nem para finalidades pastorais. É o cuidado pastoral da igreja que deve ser usado para isso. O que aconteceu foi que, com o passar do tempo, eu percebi que as pessoas até me procuravam em razão dos vídeos aqui do canal, trazendo questões de crítica textual, mas o problema de muitas dessas pessoas eram problemas pastorais, entrando nas questões, nos dilemas, nas dúvidas. Eu percebi que não era a crítica textual que iria trazer resposta para essas pessoas estavam precisando de cuidado pastoral realmente. Tá? Então, por isso, essa ênfase que eu resolvi colocar nessa questão de pastoreio. Foi até interessante que num primeiro momento o Marcelo não entendeu qual seria a minha ênfase na pergunta sobre o pastoreio, embora eu tenha mandado previamente as perguntas para ele também, mas nós conseguimos ajustar o nosso diálogo. Ele estava pensando numa perspectiva mais macro, uma perspectiva mais coletiva de pastoreio da igreja, e eu estava pensando numa perspectiva micro, né, individual do pastoreio de cada pessoa com essas dúvidas, com essas questões que no fundo acabam sendo questões existenciais. Mas nós conseguimos ajustar o discurso também, afinar a conversa e acabamos tratando disso. Por isso, então, é que toda a relevância que a teoria da família 35 um dia teve para mim acabou caindo por terra. Embora eu reconheça, então quero fazer essa afirmação antes de encerrar. Eu reconheço que a teoria da família 35 teve essa relevância para mim e que ela pode continuar tendo essa relevância para outras pessoas. Tá? Este vídeo aqui vai ficar numerado como 22 dessa playlist, mas vai ser o primeiro, tá bom? Quem chegar no Teodidatas aqui procurando sobre crítica textual vai deparar com esse vídeo, talvez isso seja importante. E uma nota especial é sobre o curso de grego do Novo Testamento aqui. Durante todo o curso, eu usei e disponibilizei o texto grego da família 35. Nada muda aqui, certo? É um texto grego disponível online de forma gratuita, por isso eu disponibilizava o PDF, usava o texto, usei esse texto em razão disso. Não surge o curso de grego não se volta e não levanta nenhum tipo de questão textual. E as questões textuais que seriam levantadas em 1 João, o texto grego que eu utilizei, não teriam grande relevância. Claro, tem o parênteses joanino de 1 João 5, 7 e 8, mas o próprio Dr. Pickering entende que o parênteses joanino não é original. Então, veja, são as questões lá do Textus Receptus, né?
e daquelas defesas ad hoc, a posteriori, da doutrina da Trindade, desnecessárias, porque a doutrina da Trindade se sustenta por si só com o texto consensual do Novo Testamento, vamos dizer assim, e mais do que isso, com a revelação do Deus Trino, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas, deixando isso de lado, faço essa ressalva de que não há nenhuma implicação, nenhum problema para o curso de grego do Novo Testamento aqui. O texto utilizado foi o texto da família 35, disponibilizado inclusive o PDF para os alunos do curso. Lembrando que esse foi um curso gratuito aqui no canal. Então, é preciso fazer essa menção por ter utilizado o texto da família 35 no curso de grego do Novo Testamento, mas não vejo nenhuma questão aqui. Tudo bem? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha sido elucidativo, instrutivo e quem sabe até edificante. Caso você esteja lidando com questões existenciais e intelectuais, o meu conselho é que você direcione a sua... Só consigo pensar na palavra em inglês, mas a tradução para o português não vai ficar boa. Em inglês seria struggle. Você direcione a sua luta, né, a sua labuta, o seu labor, tanto do ponto de vista de vida devocional, quanto do ponto de vista de trabalho intelectual, as duas coisas interligadas, preferencialmente, para o lugar certo. Para uma vida devocional, para um cuidado pastoral, resolvendo as questões existenciais existencialmente, engajando-se em disciplinas e exercícios espirituais, por um lado, e por outro lado, estudando e trabalhando questões apologéticas, ainda que possa haver conexão, algum tipo de interligação com as questões que envolvem o texto do Novo Testamento. Esse fica sendo o meu grande conselho para você, porque essa foi a maneira como a minha própria jornada existencial e intelectual se desenvolveu. Isso, como eu mencionei, reflete aqui no canal. Então esse é um texto que, além de ter toda essa perspectiva intelectual, um vídeo. Fala-se tanto sobre o texto do Novo Testamento que eu acabo ficando com a linguagem viciada. Este é um vídeo que, acima de tudo, fala sobre esse meu percurso, tá bom? Lembrando também que o Theodidatas tem um podcast, fui falar isso só no final, e que, portanto, esse conteúdo também vai para o podcast do Theodidatas. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Sinceramente, caso você seja um seguidor e um defensor da família 35, espero que você não fique decepcionado, espero que você não leve para o lado pessoal. Procurei ser o mais claro e o mais cordial e amigável possível aqui. Apesar da questão do fundamentalismo textual, que é um risco quando a gente trata deste assunto. Desejo que Deus abençoe você ricamente. Não sei se vou produzir mais conteúdo aqui no Theodidatas ainda neste ano de 2022, embora eu tenha alguns projetos e algumas ideias para 2023. Caso eu não poste nada por aqui, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para você, se você está vendo esse vídeo agora no final de 2022. Se não, que Deus abençoe você ricamente nesse seu percurso, nessa sua jornada existencial e intelectual. Um grande abraço e até a próxima.